Deixa eu tirar essa barrinha aqui de baixo. Bom, então, enfim, para quem não me conhece, eu sou ex-Instituto Geológico, né? O Instituto Geológico foi recentemente incorporado, foram 3 instituições da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, né, as instituições de pesquisa, o IG, né, Instituto Geológico, Instituto Florestal e Instituto de Botânica foram aglutinados aí no Instituto de Pesquisas Ambientais, né, então a gente está aí nessa coisa aí de mudança institucional, tá bom? E além de pertencer, então, à secretaria, né, ao Instituto, a gente também faz parte do programa de pós-graduação em Geografia Física da USP. Alguns dos meus alunos, a maioria dos meus alunos está presente aqui hoje, né, agradeço a participação deles também, tá bom? E onde eu, então, trabalho com alunos de mestrado e doutorado e disciplina também, tá, na pós-graduação. Bom, a gente vai falar um pouquinho, né, com relação à ementa aí do grupo, do mini curso, a gente vai falar um pouquinho aí, né, sobre conceitos, que são conceitos importantes para a gente poder estar trabalhando, né, com vocês, para vocês entenderem um pouquinho, né, sobre a questão de o que é praia, tal, né, conceitos aí sobre praia, sobre riscos costeiros, tá? Sobre, vamos falar um pouquinho do PPDC de ressacas, né? E vamos falar também aí das consequências de erosão costeira, né? Risco e os indicadores de erosão costeira crônica, um pouquinho do nosso mapa de risco de erosão costeira, causas, né, da erosão costeira em São Paulo, e o que fazer. E no finalzinho, né, à tarde, a gente vai falar um pouco sobre a ficha de campo, tá? Que a gente passou para o pessoal das defesas civis fazerem uma tarefinha de casa aí para completarem as suas fichas em praias ou num setor de praia que acham importante, tá? Com relação à questão de riscos costeiros. Bom, então vamos começar aí, né, pelo que a gente chama de sistema praia-duna, tá? Então, como é que funciona, né, uma praia, né? Então, a gente tem aqui, né, esse espaço, né, onde a gente tem a praia que a gente chama de praia subaérea, né, tá? A parte que fica o tempo todo exposta, né, a areia que fica a maior parte do tempo exposta, tá? A gente chama de pós-praia, né? Exposta por quê? Porque ela fica acima do nível de pré-mar, tá? Então, esse MA aqui é maré alta, né? A maré mais alta, na verdade, é pré-mar, né? O nível do mar, da pré-mar do dia, tá? Então, esse pedaço aqui que a gente chama de pós-praia, ela é importante, por quê? Porque toda a dinâmica, né, de transporte de areias, né, que são transportadas pelo vento, ele ocorre nessa parte aqui, tá? E é onde o pessoal faz lazer, faz as suas atividades aí quando vai para a praia, tá? Bem, o trecho entre, né, o setor da praia, entre a maré mais alta, né, do dia, né, a pré-mar e a baixa-mar do dia, a gente chama de estirância, que seria aquela parte entre marés da praia, tá? Só que a praia, ela continua para dentro do mar, né, e ela vai até uma profundidade aí, que a gente chama de profundidade de fechamento da praia, né, que é onde, aquele ponto onde as ondas começam, quando as ondas entram, que vêm chegando no litoral, elas começam a sentir o fundo, tá, e aí elas começam a provocar, então, transportes aí de fundo, transporte de areia, então aqui nesse trecho existe todo um processo aí de transporte de areia que vem da praia e vai para o largo, e de areia que sai do largo e vem para a praia, tá? Então, por correntes que estão associadas aí, principalmente aí, correntes de maré e correntes de ondas aí, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, então, é importante a gente saber que o que regula, né, uma praia, né, em termos de processos sedimentares, né, de erosão, de transporte, de deposição de areias aí, na parte emersa, que é aquela parte que a gente vê aqui, ou subaérea da praia, né, geralmente a gente consegue ver esse trecho aqui, né. Vocês estão vendo o meu cursor aí, gente? Sim. Ah, então beleza. Tá. Então, esse trecho aqui é o trecho que a gente enxerga, né,
o tempo todo a gente enxerga, tá? E o que, que a gente enxerga aqui para o mar? A gente enxerga a zona de surf, que é aquela zona onde o pessoal pega onda, bodyboard ou surf mesmo, né? Que é onde nós temos a arrebentação, né? Então, as ondas arrebentam. Por que, que as ondas arrebentam? Porque elas encontram um fundo mais alto, tá? Então, toda vez que você enxerga a primeira onda lá arrebentando, pode saber que ali tem um banco, tem uma parte mais elevada, né? Um banco arenoso, ou uma barra, né? Uma barra arenosa aqui, tá? Que a gente vai ver que depois, a gente vai ver que é a barra de deriva litorânea, né? Bom, muito bem. Então, todo esse trecho aqui, né? A gente chama de zona de surf, né? Onde a gente tem a arrebentação. E existe, claro, a gente vai mostrar também morfologias de fundo diferentes, mas, em geral, o que a gente tem é esse tipo de, isso aqui é um perfil, né, de praia, um perfil médio, vamos dizer assim, né, um perfil que representativo de alguns tipos de praia, né, depois a gente vai ver isso em mais detalhe aí. Tá? Então, vai até o nível de base das ondas, que é a profundidade de fechamento da praia, tá? Então, esse trecho todo da praia, né, a gente chama de face litorânea, tá? Não é face praial, né? A face praial tá aqui, na parte de espraiamento aqui, tá? Isso aqui a gente chama, então, de face litorânea, certo? Bom, voltando, então, né, a gente sempre tem que estar ligado no seguinte: qualquer interferência que a gente tem aqui, aqui ou aqui, nesse sistema, tá? Isso vai afetar todo o sistema praial, né? Mas a gente está falando de sistema praia-duna. Bom, então vamos lá, né? Como eu falei no início, aqui na pós-praia, a gente vai ter todo o retrabalhamento, né, porque são as areias secas, é onde a gente vai ter o retrabalhamento eólico, né, retrabalhamento de vento, né, na praia, né. Toda praia tem vento? Toda praia tem vento, certo? Mas tem algumas praias onde a gente tem mais vento, a maior parte do tempo, certo? E onde a gente vai ter uma granulometria que suporta, né, esse transporte por esse vento. Certo? Então, a granulometria que a gente tem, geralmente de areias finas e muito finas, é a granulometria transportada em geral por ventos, né? E aqui na nossa costa de São Paulo é assim também, tá? Então, a gente tem, nessa parte aqui, na parte superior da pós-praia, onde a gente vai ter a maior mobilidade, né? Maior empilhamento de areias formadas pelo vento, tá? E formando, né, também dunas, que a gente chama de dunas frontais, tá? Para trás dessas dunas frontais, que isso aqui, por exemplo, né, para trás dessas dunas frontais, a gente pode até ter um novo sistema de dunas, como ocorre lá no litoral sul de São Paulo, lá na Ilha Comprida, né, que também, né, dunas mais antigas, né, do que as que estão aqui se formando atualmente, tá? E aí é um outro tipo de duna, tá bom? Bom, esse limite, então, como a gente mostra aqui nessa figurinha, esse limite entre o sistema praial, praia-duna, né, tá? E o que está atrás dele, né, é um limite que a gente chama de limite superior da praia, tá? E esse limite superior da praia, às vezes ele pode ter, então, a terminação de um campinho de dunas frontais, né? Ele pode ter uma falésia, dependendo daquilo de como a praia está, principalmente praias em erosão, né? Se eu tiver atrás, enfim, terrenos naturais, né, da planície costeira, ou ele pode ter também um conjunto de dunas, né, como a gente tem, por exemplo, na Ilha Comprida, na Praia da Juré, no litoral sul de São Paulo, tá? Ou ele vai ter o que? Um muro, né? Que é o que a gente tem nas praias urbanas, né? Então, a maioria de vocês trabalham, né, em praias urbanas, e o que a gente tem aqui vai determinar muito daquilo que acontece aqui na nossa praia, tá? Então, na maior parte das praias urbanas, o que a gente tem aqui é um muro, né? Um muro, uma mureta, um muro de contenção, dependendo, então, do que um jardim, tá? Um muro, uma estrutura pública ou mesmo uma estrutura particular, né? Muitas vezes, em várias praias aí do nosso litoral, né, principalmente do litoral norte de São Paulo, a gente tem essa situação de que são propriedades particulares aqui,
tá? Bom, muitos estão, né, grande parte, né, da nossa urbanização está ocupando terrenos que antes eram justamente das dunas frontais, tá? E aí a gente já vai ver que bom, a duna frontal, ela faz parte do quê? Ela faz parte do estoque, todo estoque de areia que está na duna frontal vem da praia, tá? Principalmente se a gente tem praias urbanas onde a gente não tem nada, nenhuma areia vindo lá da planície costeira, tá? Então, a gente já pode imaginar que aí a gente já tem uma perda, né, de sedimentos que faziam parte desta praia aqui, né? A partir do momento que você urbaniza, você começa a ter perda aí desse tipo de sedimentos, né, que estavam ali e que já não estão mais, tá? Bom, então vamos lá, continuando, acho que já dei as principais informações, assim, né, sobre o sistema praial, né? E isso é importante por quê? Porque a gente vai falar disso aqui o tempo todo, tá? Bom, então as praias, elas têm, né, as características de uma praia, as características físicas, né, como granulometria, a mineralogia das areias, a morfologia dessa praia, né, e também as suas características bióticas, ou seja, a fauna e a flora que estão ali, né, tudo isso, né, esse conjunto de características vai depender de quê? De condicionantes geológicos e geomorfológicos dessa região costeira, então aí eu estou falando da planície costeira, né, estou falando daquilo que está atrás da planície costeira, no nosso caso a gente tem a Serra do Mar, né, tá, e também da plataforma continental que está na frente, né, então na terminação, depois da terminação da praia, né, voltando um pouquinho aqui, depois aqui do perfil de fechamento dessa praia, da profundidade de fechamento dessa praia, o que eu tenho aqui para baixo? A gente entra na plataforma continental interna, tá? Essa profundidade, ela vai variar conforme o tipo de praia que a gente tem, tá? Bom, então, voltando aqui para os nossos condicionantes geológicos e geomorfológicos, então, a gente tem que a cara da praia, né, o jeitão da praia, né, vai depender disso aqui, né, então da planície costeira que está ali atrás, dessas características, da plataforma continental que está na frente da praia, né, porque a praia é uma zona de transição entre esses dois mundos aqui, né, e, claro, isso tudo tem a ver com o quê? Com a herança geológica, né, com a evolução geológica dessa região, tá, e também vai ter muito a ver, claro, com os condicionantes oceanográficos e meteorológicos aí que estão acontecendo, que vem do mar aí, no mar que está na frente dessa praia, tá? Do oceano que está nessa praia, né? Então, aí vem toda a questão de clima de ondas, né? Os regimes de maré, as variações do nível do mar que estão ocorrendo, né? Essas variações podem ser de curto e de longo período, tá? E também essa dinâmica de ventos, né? Ou seja, dinâmica climática local, regional e global também, tá? Porque isso tudo, né, também está relacionado com dinâmicas, né, de mais, de pertencimento global mesmo, tá? Bom, e claro, para não deixar de ser, né, as intervenções antrópicas, né, que a gente faz tanto na planície costeira, quanto, claro, na plataforma continental, e também, principalmente, né, na orla, né, na linha de costa, próxima à linha de costa, na nossa orla, tá? Isso tudo a gente vai ver. Bom, e aí isso nos traz, né, uma figurinha, que às vezes ela pode ser assim complicada, né, a gente às vezes tem que se debruçar nela um pouquinho, né, que está relacionado com a escala espacial e temporal dos processos costeiros, tá? Então, gente, por que isso é importante? Porque a gente tem toda a dinâmica, né, toda a dinâmica sedimentar que ocorre numa praia, ela está associada com isso aí, com essa escala, né? Então, aqui no eixo X, a gente começa no 1 milímetro, que seriam os grãozinhos de areia, tá? E vai para uma escala de 200 quilômetros, onde a gente já vai ter até, né, toda a bacia costeira, né, toda a bacia, a rede de drenagem, tá? Então, a gente pode imaginar que, claro, né, se a gente vai no eixo Y, o que a gente tem? Uma escala de tempo, né, de 1 segundo até 100 anos, tá? E vai para frente disso, né? Então, assim, o que a gente tá falando aqui, né? Ora,
claro, essa escala de tempo de formação de uma bacia, né, de uma bacia de drenagem e tal, ela está bem associada, né, com escalas de tempo maiores, claro, bem desde geológicas, né, eu colocaria aí desde milhares de anos, no caso, vai do nosso litoral aqui, toda essa rede que a gente tem hoje, ela vem minimamente, né, dos últimos 10 mil anos para cá, tá bom? Só para a gente ter uma percepção aí dessa escala que a gente está falando, né? Tá? Então, a implantação dessa rede, ela vem minimamente daí, né, desse período, tá? Da rede atual, né, de drenagem, tá? Então, a gente está falando em escalas, desde o grãozinho de areia que está se movimentando lá ao sabor lá das ondas que estão chegando na praia, os ventos que estão também mobilizando essas areias, né? Tá? Até, então, toda a parte da rede, né, de drenagem, que são grandes produtores, né, de sedimentos também, tá, que vão chegar ali na linha de costa, tá certo? Então, essa escala, né, quer dizer, essas escalas de tempo, a gente vai tendo, a partir disso, né, isso está acontecendo o tempo todo, tá? A gente não está falando em coisas que pararam de evoluir, não, nós estamos falando o tempo todo, tá? Certo? Então, até chegar aí na escala da formação das praias, né? Então, veja, onde eu estou aqui com as praias, né? Tá? E todo o seu perfil, né? Que eu acabei de mostrar para vocês, o sistema lá, né? Praia Duna, tá? Onde eu estou com esse sistema, isso aqui está acontecendo o tempo todo, certo? Esse tipo de processo está acontecendo e esse tipo de processo está acontecendo o tempo todo, tá? Então, por isso que não é fácil, né, a gente trabalhar com esses ambientes aí, né, porque a dinâmica é uma dinâmica bastante complexa, tá? Bem, então vamos lá. Aí eu vou começar, né, como eu falei para vocês, tem praias que são de um jeito, tem praias que são de outro jeito, né? Então vocês devem aí, agora vocês pensem um pouquinho nas praias aí dos seus municípios, né? E para ver em que categoria que elas poderiam se colocar aqui, né? Então a gente tem, para definir, né, as características de uma praia, tá? O jeitão daquela praia, né? A gente tem um termo que a gente chama de estado morfodinâmico da praia. Morfodinâmico, morfoforma, né, dinâmico, porque está mudando, pode mudar o tempo todo, né? Uma praia, como vocês sabem bem, né, melhor do que eu até, que quando você está numa situação de tempo bom, a praia tem uma determinada, né, um determinado comportamento, e quando você vem com situação de tempestade e tal, a praia pode mudar um pouco a sua cara, né, tá? Principalmente as praias que estão aqui, as intermediárias, mudam muito, né, o tempo todo mudando. Mas, enfim, então a gente tem dois extremos aqui, as praias, né, com estado morfodinâmico, né, reflexivo, né, ou reflectivo, e as dissipativas, tá? E entre elas as intermediárias. Então, as dissipativas, né, vou mostrar algumas figurinhas para vocês, né, aqui são perfis que a gente tem, né, dessas praias, tá, e aqui a gente tem uma variação que está relacionada com amplitude de maré, né, essa amplitude de maré está relacionada com se ela é maré, se o regime de maré de micromaré, mesomaré ou macromaré, né? Micromaré é até de 0 a 2 metros, né? A amplitude dessa maré, ela não passa disso. A nossa costa é uma costa com regime de micromaré, tá? E esse regime ele vai mudando conforme a gente vai para o nordeste do Brasil, tá? Ele passa por mesomaré e lá na parte leste e nordeste, e lá em cima, na parte norte, aí a gente vai ter regime de macromaré, né, que é entre maior do que 4 metros, tá? Bom, então vamos lá. Então a gente tem o nosso regime, aqui é o regime de micromaré, né, tá? E então a gente teria praias, né, com muito dessa cara aqui, certo? Nos regimes de marés mais elevados, de menor amplitude, desculpe. Tá? Mas também, né, essa figurinha aqui, ela mostra um pouquinho pra gente,
né? Como é que é o comportamento da praia, né, das praias dissipativas e das praias reflexivas, intermediárias, né, com relação à exposição de ondas, né? Então a gente pode imaginar que as praias mais expostas, elas vão ter mais essa cara e as praias mais abrigadas vão ter mais essa cara, tá? Bom, a gente tem dois, né, tem aqui isso aqui eu fiz na minha tese de doutorado, que eu trabalhei com todas as praias de São Paulo, né, foi lá que a gente começou a trabalhar com erosão costeira, né, no estado, né, inteiro, tá, e, então eu trabalhei, então, um pouquinho com uma outra classificação, claro que essa tá sempre junto, né, mas com uma classificação mais descritiva, né, então depois vocês podem dar uma olhadinha aqui com mais detalhe, a gente vai disponibilizar, né, essa apresentação, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Escutei um barulhinho aí de microfone. O Everton levantou a mão. Eu não vejo, pode falar, porque alguém me ajuda, porque eu não vejo aqui. Pode falar, Everton. Se apresenta, Everton. Everton? Everton? Oi, Célia, acredito que você possa continuar. Qualquer coisa, o Everton pode fazer a pergunta aqui no chat. Tá bom, então. Aí você vai me falando, por favor. Bom, então tá bom. Então vamos aí falando aí um pouquinho desses estados morfodinâmicos, tá? Eu vou mostrar as figurinhas, fica mais fácil para vocês imaginarem como é que isso se processa. Oi? Bom, aí depois a gente fala, né? Bom, essa irregularidade que a gente vê, né, são os bancos, que a gente falou ali agora há pouco, né? Presença de bancos, né, múltiplos bancos para as praias dissipativas e tal, tá? E há uma possibilidade do perfil ser plano também, né? Sem feições, que a gente vai ver, né? Principalmente nas mais abrigadas, tá? Nas intermediárias, bom, vamos lá para a reflexiva, que é mais fácil, né, o oposto da dissipativa, né. Dissipativa e reflexiva por quê? Dissipativa porque essas praias, elas funcionam de uma forma em que a energia de ondas vai se dissipando ao longo da plataforma continental, tá? Antes de entrar, então, na parte antes de começar a atuar, né, na praia submersa, tá? Bom, e na reflexiva, né, a gente já tem o oposto. Essa energia, ela não se dissipa, né, por conta das características aí dessa região costeira, né, ela não se dissipa, e aí ela vem e vai bater ali diretamente na praia, tá? Então ela acaba refletindo essa energia, né? Tá? As ondas batem na face da praia, né, quebram ali na face da praia e ela acaba refletindo essa energia em direção ao largo, tá? E as intermediárias são realmente intermediárias entre um estado e outro. E a gente vai ver que muitas das praias que a gente tem, né, elas estão aqui, ou então muitas praias ficam muito permeando isso aqui, né? E às vezes uma praia, ela pode ser dissipativa, mas apresenta em determinadas épocas tendência intermediária, né, e vice-versa, tá? Às vezes intermediárias também com tendência dissipativa, intermediárias com tendência reflexiva, tá? Então, no nosso litoral, a gente tem de tudo isso aqui acontece no nosso litoral, tá? Então, a gente vai ver que no litoral sul a gente tem praias com essas tendências aqui, mais dissipativas, né, a maioria das praias no nosso litoral sul. Essas praias, elas vêm até o sul da Baixada Santista, né, no sul da Baixada Santista, elas ainda continuam, até Praia Grande, né, elas ainda continuam com muita característica dissipativa, mas com tendências intermediárias, né, e depois quando a gente entra aqui no Estado de Santos ali, e a costa começa a ficar muito recortada, né, a gente começa a ter muitas praias nesse estado intermediário, e assim vai, né, até São Sebastião, aí São Sebastião já começam a entrar praias nesse regime aqui, reflexivas, mas muitas intermediárias, né, então a gente vê que o nosso próprio litoral, ele
tem comportamento morfodinâmico, né? Eu acabei definindo 7 setores morfodinâmicos, né? E porque eles têm realmente, ele passa, né, de praias principalmente dissipativas, de alta energia, tal, para praias intermediárias e praias efectivas, e nesse miolo aqui, a gente sempre tem essas praias no meio aí, né? Principalmente em praias de enseada, né? Praias que são praias pequenas e que tem embasamento, né? Ancorando essa praia, então a gente vai ter essas praias de enseada, todas elas têm esse regime intermediário, tá? Ou com tendência dissipativa ou com tendência refletiva, tá bom? Vamos mostrar algumas figurinhas para vocês entenderem. Então, vamos começar lá do litoral sul, né? Lá na Ilha Comprida. A Ilha Comprida é um excelente exemplo de uma praia dissipativa exposta, né? Então, que a gente nota nessa praia, né? Então a gente nota primeiro uma praia com faixa de areia aí, né, larga, tal, um perfil bem plano, né? Uma zona de arrebentação aqui, uma zona de surf larga, né? Nesse caso aqui a gente tem pelo menos 2 ou 3 arrebentações aqui, né? Não dá para ver, aqui dá para ver melhor, né? Tá? Mas uma zona de surf larga. Tá? E o que vai acontecer nessas áreas aqui, né, é que a gente tem areias finas, né, muito finas, né, em geral muito finas, essas praias, tá? São praias bem extensas, né, com faixa de areia mais larga, né, e que desenvolvem muito bem, né, o sistema praia-duna, tá? Então aqui a gente tem exemplos aí, né, na Ilha Comprida, onde a gente tem dunas frontais, isso que a gente está vendo aqui, é uma duninha frontal, aqui também, tá? E aqui um sistema também já de duna frontal mais desenvolvido, tá? Um pouquinho de vegetação, tá? Então, essa cara aqui é a cara muito comum dessas praias aí, né? Perfil plano, sem irregularidade, não faz berma, né? Tá? Então, não faz aquele degrauzinho que a gente vê em praias intermediárias e praias reflectivas, tá bom? Então, essas são dissipativas que a gente definiu, então, como de alta energia, ou seja, expostas, né, tá? Bom, só que a gente tem também aquelas praias, né, dissipativas, que são de baixa energia, né, são prainhas de enseada, mas que estão bem abrigadinhas, né, então, por exemplo, aqui 2 exemplos clássicos aí, né, do litoral norte, dissipativas de baixa energia aqui, por exemplo, a Praia Dura, lá em Ubatuba, a Barequeçaba, em São Sebastião, né? Então a gente vê que ela tem um perfil bem planinho, né? Bem plano, tá? E a gente pode imaginar, tá? Ao contrário dessa praia aqui, que tem zona de arrebentação, lembra que eu falei para vocês, tem banco, né? Quando arrebenta, quando quebra a onda, a gente sabe que tem bancos aqui, né? Essas praias, as dissipativas de alta energia, elas têm um banco, né? Uma barra, ou pelo menos um sistema, né? De barra bem desenvolvida, né? De barra de deriva litorânea, né? Tá? E com canal depois dessa barra, a gente vai ter um canal, né? Que aqui a gente vê a onda arrebentou aqui, depois ela não correu, né? Então significa o quê? Que aqui está mais fundo, né? Tá? Na Professora, frente, fala. O Everton está com a mão levantada tem um tempão. Então, Everton, será que ele consegue falar? Ele faz a pergunta no chat, depois alguém passa para mim, tá bom? Ok? Bom, e aí depois a gente vê, tá? Não sei se ele está com algum problema, né? O Everton... acho que é o da Defesa Civil de Ubatuba, né? Bom, vamos lá, então. Então, a gente tem essas praias dissipativas de alta energia, elas têm uma barra, né, bem desenvolvida, e algumas interrupções dessas barras, né, que a gente vai ver que são as correntes de retorno, mas depois eu volto para explicar isso aí, tá? Diferente dessas dissipativas de baixa energia, onde a gente tem pouca arrebentação, né, a energia é bem baixinha mesmo, né, mas o perfil aqui, né, se a gente entra para dentro aqui dessa praia, a gente vai ver que é aquela praia que a gente demora para chegar lá no fundo, né, é aquela praia adorada pelas crianças, né, tá, praias desse tipo são adoradas, claro, né, porque tem pouca onda, tal, e é bem tranquilo de se brincar ali, de se nadar. Tá certo? Bem, então o perfil é plano, né? A gente vai ter um perfil sem desenvolvimento dessas barras aí, tá? Pelo menos nas condições de tempo bom, tá? Bom, aí a gente vem pro extremo, né?
exemplos aí de praias reflexivas de alta energia, né, 2 exemplos, né, como eu falei, a gente só vai ter esse tipo de praia, assim, bem, né, desenvolvida, ou ela toda, assim, né, lá no litoral norte, né, no litoral sul, a gente tem alguns exemplinhos, né, ali de praias que tem alguma tendência reflexiva, né, mas elas vão acontecer principalmente aqui no litoral norte, né. Então, exemplo aí, Massaguaçu, tá? Aproveitem a Massaguaçu, porque mais para frente eu vou mostrar o que eles estão fazendo nessa praia, né? Acabaram de, enfim, o que está acontecendo com essa praia, né? Bom, e Tamambuca também, né? E Tamambuca, ela é uma praia que ela tem mais uma morfodinâmica mista, mas esse trecho aqui, né, da praia, né, é o setor mais oeste da praia, ele mostra, assim, que a gente tem, isso aqui é uma berma, né, bem desenvolvida, tá, esse barranco que a gente vê é uma berma super desenvolvida, e quem faz isso é erosão normal, tá, a berma, isso aqui não é erosão costeira, né, a gente não vai chamar isso de erosão costeira, tá, mas é uma erosão normal da praia, de afeiçoamento aí da berma, tá, claro que aqui a gente teve tempestade antes, tá, então claro, como a tempestade foi forte, ela erodiu aqui, mas isso é normal, é vamos dizer assim, uma feição normal desse tipo de praia. Não, normalmente ela não fica assim, né? Por isso que eu disse que teve tempestade antes, uns dias antes dessa foto, tá bom? Tá? Mas mostra bem esse tipo de praia, tá? Bom, a zona de arrebentação, no caso, né, ela é bem estreitinha, praticamente a gente não tem zona de surf, nessas praias refletivas a gente não tem praia de surf, né? Essa praia de Massaguaçu, né, ela é uma praia, tem Massaguaçu, tem Boiçucanga também, são 2 praias muito características, né, desse tipo de morfodinâmica. A onda arrebenta, né, e reflete a sua energia, por isso que ela chama refletiva, né, reflete a sua energia para o largo, tá? Então, ela arrebenta com força, né, são praias que não são muito boas para se banhar, enfim, né, por quê? Porque ela sai daqui, né, e já afunda, né, bastante, tá? Bom, e a gente também tem as reflexivas de baixa energia, então, mesmo comportamento, né, desculpa, nesse caso aqui, são areias grossas, né, de areias médias, grossas, geralmente a gente tem areias médias, né, grossas e muito grossas nesse tipo de praia, né, principalmente areias grossas e muito grossas. E aqui a gente vai ter praias praias reflexivas de baixa energia, que estão no fundo de baías, né, principalmente, tá? Então, a mesma coisa, situação bem semelhante, né, as areias são areias mais grossas, médias a grossas, né, às vezes até muito grossas, e a gente vai ter também, não tem zona de arrebentação, praticamente a maior parte do tempo, claro, tá, e então são fases aqui dessas praias onde a gente tem esse comportamento aí, tá, mas perfil bem íngreme, como nas outras praias, tá, sem zona de surf, tá bom? Bem, e aí a gente tem as praias intermediárias, né, e eu posso dizer que Maresias é aquela praia mais intermediária, é o ícone, assim, para mim, de praia intermediária em termos de estado de São Paulo, tá? É uma praia que ela tem, nesse dia aqui, estava com pouca zona de arrebentação, mas a largura, né, da zona de surf, ela é menor do que nas praias dissipativas, de alta energia, tá? E ela vai desenvolver todo um sistema aí, né, de bancos, né? Nas reflectivas a gente não tem bancos, tá? A maior parte do tempo não tem banco. E nessas praias aqui a gente vai ter pelo menos um sistema de banco aqui, né? Tá? Como é esse caso aqui que a gente está vendo, pelo menos uma aqui. E o que vai determinar essas praias também? Esse sistema, ele vai ser de bancos, esses bancos vão estar todos interrompidos, né? Tá? Mas por quê? Então eu tenho um banco, mas ele está todo interrompido pelo quê? Porque aquilo que a gente chama de correntes de retorno, tá? Depois eu vou mostrar bem mais característico para vocês, né? Mas a gente tem correntes de retorno relacionadas, então, aí com essas praias aqui. E essas correntes de retorno, né, são elas que acabam abrindo, né, espaços nesses bancos, né, então rompem esses bancos, tá, e aí formam, aí eu coloquei até uma plaquinha que tem na praia ali, né, tá, onde você tem um banco,
tá? E esse banco é interrompido, na verdade, pela corrente de retorno, que é um fluxo que sai da praia, né? Bom, mas o que é essa corrente de retorno que eu estou falando, né? Essa corrente de retorno, ela é gerada, na verdade, por duas correntes de deriva litorânea. Eu vou mostrar para vocês que se juntam e acabam formando uma terceira componente para fora, mas eu vou mostrar isso em detalhes para vocês, tá bom? Então, isso é o que caracteriza essas praias intermediárias, tá? E eu vou ter, né, aquelas, como eu falei para vocês, aquelas que são, que podem atingir estados, né, elas podem ser a maior parte do tempo, um exemplo, né, como o Itanhaém, né, a parte sul ali de Itanhaém. Então, elas podem ser a maior parte do tempo dissipativa de alta energia, né, bem parecida lá com a Ilha Comprida, aquela praia extensa, né, tá, lembrando que a gente tem de Peruíbe até Praia Grande, né, a gente tem praticamente 70 quilômetros ali de praia, né, de um arco interrompido por rios, né, e alguma parte de embasamento, né, mas praias que são bem compridas, né, tá, e que tem essa tendência aí, tem essa cara de dissipativa de alta energia, né, com poucas ilhas na frente, mas que às vezes elas acabam tendo essas tendências intermediárias, né, formando então bancos com muitas correntes de retorno, tá, isso acontece, né. Aqui um pedacinho da praia de Itanhaém, a parte sul dela, né, com, parte norte de Itanhaém, nesse caso aqui, com um pouco de restos de dunas aqui, enfim, tá. Bom, uma outra praia, né, a gente tem praias também intermediárias, né, com tendência dissipativa. Esse é um exemplo da praia da Enseada no Guarujá, uma praia de Enseada, né, tá, ela é intermediária, mas ela é um pouco aberta, né, então ela acaba tendo uma tendência que vai virando aí para dissipativa de alta energia, tá. E aqui, uma intermediária com tendência dissipativa de baixa energia, tá? Então, como é o caso, por exemplo, da Praia da Fazenda, lá em Ubatuba, tá? Que é mais abrigada, que é mais interiorizada, né? Mais no fundo lá da Baía da Fazenda, tá? Bem, e aí uma praia refletiva de alta energia, já com tendência intermediária, porque às vezes que é a Praia do Puruba, por exemplo, né? Dá uma olhada lá na areia, né? Da granulometria da areia, tá? Aqui é minha filha fazendo as piruetas dela de yoga, né? E aí você tem, então, uma praia que tem uma característica de praia, a berma da praia aqui, né? Certo? Então, a gente tem, aqui a gente já tem uma berma de tempestade, né? Então, toda essa parte é pós-praia, né? A berma e o estirâncio, né? E aí você tem, ela é reflectiva, grande parte do tempo é reflectiva, mas sempre com essa tendência intermediária, tá bom? Então, assim, a gente tem as mistos, né? As praias mistas aí.